Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evandro Lennon e hoje galera a gente vai falar sobre o fundo imobiliário polêmico de sempre, que a gente acompanha, que a gente cobre esse fundo imobiliário aqui no canal, que é o DEVA11. Galera, o fundo imobiliário tem sim os seus problemas, eu não acompanho esse fundo imobiliário para puxar o saco de ninguém, para trazer audiência pro canal, nada disso. Eu acompanho simplesmente porque eu tenho ele na carteira, eu acompanho para mim, eu incomodo a gestão mandando e-mail para eles, mandando WhatsApp, porque eu quero saber como é que tá o meu investimento. Entendeu? Não é pra ficar, quero trazer audiência pro canal com fundo podre. Não é isso. Sei. É porque eu acredito que tem um potencial nesses fundos imobiliários. Sei de todos os problemas, mas acredito eu que já está tudo precificado. Pode piorar? Pode. Como eu digo todo vídeo, eu tenho um percentual pequeno na minha carteira e a depender do que acontecer com o fundo, não vai me trazer uma quebra de carteira, mas pode trazer um potencial muito grande. Então, na minha análise de risco, faz sentido, tá? Então, por isso que eu tenho o DEVA11 na carteira. Hoje a gente vai falar sobre o relatório gerencial que saiu. Então, a gente vai ver o que aconteceu. Cara, aconteceu muita coisa. Os diretores realmente saíram, tá? Foi trocado os diretores. Não foi a gestão que trocou, foi os diretores, que basicamente é a mesma porcaria. Continuou a gestora Devan, mas os que encabeçaram lá a direção é do mesmo grupo RCAP, Hectare e aquela coisa que a gente já sabe. Então aconteceu sim, a gente já viu isso nos vídeos anteriores, eu ia dizer nos capítulos anteriores da novela, porque sim, tem muita coisa para acompanhar nesses fundos imobiliários, HCTR11 e DEVA11. Os episódios são quase iguais de ambos, HCTR e DEVA, mas a gente tem que acompanhar sim. Quem tem um investimento e não quer realizar prejuízo, tem que acompanhar para ver no que vai dar. Então o que aconteceu foi que sim, saíram os diretores e a gente vai ver no relatório mais informações. O que eu já digo que não foi lá grandes coisas, tá? Mas sim, tem dados novos, tem poucos dados, tem menos do que eu gostaria, mas é isso que a gente vai ver. Vamos ler o relatório e vamos tirar as nossas próprias conclusões com os dados que até agora a gente tem. Então é isso aí, galera. Se curtiu o vídeo, por gentileza, deixa o teu likezinho aí, considere se inscrever, considere também virar membro, isso aqui ajuda demais o canal. É 5 pilas pra ti, mas em escala isso aqui ajuda bastante o canal a crescer, ajuda aí a pagar os gastos. Tô brincando. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. É isso aí e vamos lá. Então eu já estou com o relatório gerencial aberto, galera, o DEVA11, vamos dar uma olhadinha muito breve, que eu gosto de contextualizar o negócio. Para quem não conhece o DEVA11, ele é um fundo que caiu demais, né, cara? Puxando o gráfico aqui de 5 anos, a gente pode ver que em 2021 ele estava custando 143 reais, ele já custou, na verdade, que foi o pico máximo dele, né? 146 ele foi o preço de lançamento do fundo, né? Depois ele chegou a bater 146 e foi caindo, realmente foi uma máquina de perder dinheiro para quem investiu lá atrás. Quem compra agora é outra história. Quem pegou o DEVA a R$39, a 40, pode ser que tem sim um ganho de capital expressivo. Tem um dividend yield de 18%, quase 19%. Isso aqui não diz absolutamente nada. Isso aqui é rendimento passado, que não nos diz nada sobre o futuro. E esse dividendo está tão alto porque não foi o dividendo que subiu, e sim a cota que saiu. Lembrem-se que o dividend yield é sempre o valor da cota frente ao valor do dividendo. Então, se um dos dois sobe ou se um dos dois cai, interfere diretamente. O que aconteceu aqui foi que a cota caiu, o dividendo também caiu, só que a cota caiu muito mais. Então o dividendo proporcional ainda continuou sendo alto. Cara, aqui que está o valor potencial escondido, é o meu ponto de vista. Ele está a 0,41 do VP. Ah, Evandro, mas ele não tá... Mas ele tá a esse preço porque não tá performando, não adianta nada uma carteira podre. Eu sei, mas os títulos de renda fixa, que são CRIs, eles têm garantias. Pode ser que as garantias não sejam líquidas, não é bem assim para você conseguir executar uma garantia, pode demorar, mas também pode acontecer que as empresas voltem a pagar. Isso aqui é um risco que a gente está correndo. Sim, é um risco. Eu olho frente à carteira do fundo, eu vejo que tem mais que 40% da carteira performando, então caiu mais do que deveria no meu ponto de vista, mas é que também o valor não está embutido só no que o fundo está performando, e sim na gestão, que é ruim. O portfólio ainda tem muito CRI ruim, que ainda pode vir a dar problema, sem contar nos que já deram. Então tá mais risco embutido aqui do que o valor que está nos aparecendo. Então, no meu ponto de vista, tem um potencial. Ele tem 2,65 de caixa, que dá 37 milhões, 2,65% do caixa frente ao valor, né, do PL do fundo. Então é um fundo grande, tem 124 mil cotistas, cara, um
bi de títulos de renda fixa ali atrelados e fundos imobiliários. Então ele tem um pacote de 1,5 bi de valor e ele está sendo negociado a 570 milhões. Não veja isso daqui só como oportunidade, tá, gente? Você pode pegar esse vídeo aqui isolado e não ver todos os meus outros vídeos que eu falei do fundo, larguei a real, disse que o negócio é podre, né? E agora você me vê aqui só falando que está descontado. Não faça isso, tá? Ele não está descontado, ele está embutido todo o preço do risco que tem aqui, tá? Então, se for comprar, compre pouco. Então, você vai ver aqui no decorrer do relatório gerencial o porquê esse negócio está tão descontado. Então, ele pagou o menor dividendo desde que existe o DEVA11. Se você for puxar todas as páginas aqui, e aqui você vai ver que ele já pagou muito dividendo, vocês vão ver que é o menor rendimento desde que existe o DEVA11. Vou dizer que isso daqui não faz muito sentido, tá? Faz sentido porque tivemos um indicador de inflação muito baixo e aí sim tivemos menos dias úteis no mês passado e tivemos uma inflação baixa. Então isso daqui pode ser que refletiu na cota, mas não é só isso. A gente teve despesas do fundo aumentando, só que não faz sentido porque a carteira ela tem bastante ativos adimplentes. Então não faz sentido numa época em que a carteira está performando mais do que ela estava performando antes, pagar um dividendo menor. Mas aqui tem outra coisa embutida que a gente vai ver no relatório gerencial. Então esse dividendo aqui, ele está muito baixo, né? Foi o menor desde que o DEVA11 existe. Agora vamos então para o relatório gerencial. A gente sabe que ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Como eu disse, pagou o menor dividendo desde que ele existe, o que dá, mesmo assim, 108% de CDI. Por quê? O rendimento está baixo, mas o valor da cota está muito baixo também. Aqui tem uma informação bem importante que diz que 93,1% da carteira está adimplente no encerramento do mês que foi feito o relatório. E aí eu fico pensando como um fundo que está com 93% da carteira performando, ou seja, adimplente, está pagando tão pouco. O menor rendimento da história, desde que existe o fundo. A explicação, galera, é que adimplente, na minha concepção, e deveria ser assim, adimplente para mim é quem está pagando, mas não. Aqui, nessa gestão, adimplente é quem está em carência, é quem já negociou e o cara só não está pagando, mas ele tem um prazo para começar a pagar. Exemplo, tem alguns CRIs do DEVA11 que não estavam pagando, tá? Então eles estavam inadimplentes. Foi feito uma assembleia e nessa assembleia foi acordado com a empresa que tal dia eles voltariam a pagar. Só que esse ativo ainda não voltou a pagar, mas ele já está constando como adimplente aqui na carteira. Então é um negócio meio assim, não é uma coisa que me agrada. Para mim, adimplente é quem já voltou a pagar. Tá em negociação, tá inadimplente, não tá pagando. Ah, mas já foi acordado que vai começar a pagar. Não interessa, que engana o investidor. É uma coisa ruim, tu abre o relatório, olha ali, tá 93% da carteira pagando, então o fundo é bom, tá beleza. Mas não é. Ou podia estar assim, mas tinha que ter um outro indicador. Onde é que tá o indicador que nos diz quantos por cento da carteira tá pagando mês a mês, sem atraso? Não tem, deveria de estar. Então, antes tinha, no outro relatório gerencial, quantos estavam adimplentes em waiver, né, que aí é os em negociação, quantos por cento da carteira está performando pagando em dia. Esse indicador não está mais aqui. Isso é uma coisa já da nova direção. Não gostei. E vai ter mais coisas aqui no decorrer do vídeo que eu vou mostrar para vocês que eu não gostei dessa nova direção. Esse novo relatório gerencial, ele saiu atrasado e mesmo assim saiu com muito menos informações do que os relatórios anteriores da outra direção. Que porcaria é essa, meu? Então isso aqui é um ponto que já não gostei da nova direção, tá? Então, 93% da carteira é para estar performando, é para estar, como eu disse. O DEVA11 distribuiu um total de 5,9 milhões em rendimentos referentes ao mês de dezembro. Aos detentores do fundo foram distribuídos 42 centavos isentos de imposto de renda. O que é bonito eles falam, né? Mas aqui no relatório eles não colocaram que é o menor rendimento desde que o fundo existe. Então no relatório eles embelezam muito a coisa, né? Eles falam que o dividend yield anualizado fechou em 14,7% e na média mensal se encontra 1,15% nos últimos 12 meses. Falando como se fosse uma coisa boa, né? Não falam que isso tudo aconteceu porque a cota simplesmente desabou. E daí diz que o fundo gerou um resultado de 42 centavos por cota apurado pelo regime caixa. Isso aqui é bom. Tá? Não distribui em resultado contábil, ele distribuiu o que ele gerou. A distribuição mensal reflete as concessões de waivers e inadimplências já reportadas, não havendo novos eventos de inadimplemento. Então, outra informação relevante, não houveram outras inadimplências, ou seja, não tem
outros ativos que deixaram de pagar. Uma informação importante aqui. A alteração dos administradores da Devan. No dia 15 de dezembro de 2023, foi realizada a Assembleia dos Sócios Devan Asset, na qual ocorreu a destituição de seus antigos administradores, o que me deixa muito triste, entre aspas. Eu não estou lá dentro, não sei como realmente aconteceram as coisas, a gente sabe só sempre uma notícia terceirizada, né? Mas aqueles outros administradores pareciam realmente, de fato, lutar pelos interesses dos cotistas. As saudades ficam, vocês sabem, né? Estavam fazendo processos, reclamando que os dados não estavam sendo entregues como deveria, estavam entrando em atrito com a securitizadora. Parece que agora esses novos diretores que entraram não vão fazer isso daqui. A gestora conta agora com os novos administradores alinhados aos interesses dos cotistas do fundo. Será mesmo? Não é o que eu vejo no novo relatório gerencial. E antes que você feche esse vídeo, eu quero, galera, que vocês mandem e-mails, mandem WhatsApp para gestora, mandem os WhatsApp para eles, infernizem a vida dessa nova direção, galera. Sério, se você é cotista do fundo, cara, eu já mandei e-mail, já mandei WhatsApp para eles. Eu quero saber por que o relatório gerencial está vindo com menos informações que antes. Eu quero saber o que é essa despesa nova que veio a mais aqui que a gente vai ver no DRE. Cara, infernizem os caras, vocês têm esse direito, vocês são cotistas, vocês são sócios do fundo. Trocaram a direção simplesmente dizendo que os diretores não estavam alinhados com os interesses dos cotistas. Será mesmo? E por que tá vindo menos informações no relatório? Por que essa despesa subiu tanto? Cara, busquem saber. Façam, incomodem eles, para eles tomar vergonha na cara, tá? Para eles, no próximo relatório gerencial, eles trazer mais informações. Eles têm que se sentir incomodados, para eles ver que tem gente acompanhando isso daqui. Então, tu tem esse compromisso. Faça isso, por favor. Faça isso agora, em minutos aqui. Peguem o e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo e vou deixar o WhatsApp deles aqui embaixo para vocês fazerem isso, porque senão vocês vão deixar para procurar um e-mail e tal e não vão fazer. Terminou o vídeo, vai na descrição aqui embaixo, copia o e-mail deles, manda um e-mail para eles, copia o WhatsApp, adiciona no teu telefone e manda uma mensagem para eles cobrando isso daqui, tá? É tua obrigação para que o fundo melhore, a cota suba e você ganhe dinheiro novamente. Não espere! Aqui nas despesas, galera, é que tá o calcanhar de Aquiles do negócio. Os juros aqui vieram em linha, tá? Veio até um pouquinho mais do que novembro, correção monetária em linha, rendimento caixa um pouquinho menor, porque provavelmente o caixa está um pouquinho menor, receita em FIIs veio em linha com os outros meses, despesas do fundo. Cara, como é que o fundo vinha com despesas de 584 mil, 801 mil, 705 mil? Sempre as despesas do fundo eram entre 500 e 800 mil. 500, 700, 800. Como é que saiu de uma despesa dessas para 1.831 mil em despesas? Cara, o que eles fizeram aqui para dar tanta despesa no fundo? Meu Deus! Isso aqui é dinheiro que poderia ter sido distribuído no regime caixa para os cotistas. Pô, os caras aumentam a despesa do fundo e distribuem menos para o cotista, mas quem é que... Esse fundo só existe porque foi captado o dinheiro dos cotistas. A gestão, ela existe para defender os direitos dos cotistas. E daí os caras pegam dinheiro em despesa, eles tiram dinheiro do bolso do cotista para gastar com outras despesas. Eu quero saber onde é que tá, para que foi essas despesas aqui? Não tá discriminado no relatório. Então busquem saber. Manda e-mail agora para esses caras, tá? Por que deu essa disparada nas despesas? As receitas vieram em linha, galera. Juros, correção monetária, rendimento caixa, receita de fundos imobiliários. A única coisa que incomodou muito aqui foi essas despesas. Cara, as despesas subiram 3 vezes. Mais que 3 vezes, quase 4 o valor das despesas de novembro. Não tem lógica isso aqui. Então a gente precisa saber. E eu não quero esperar até o próximo relatório gerencial. Eu quero que eles me mandem por e-mail porque isso aconteceu. Publica uma nota no Instagram, não sei, já deveria de ter vindo nesse e-mail. Não faça o cotista ficar indo atrás. Isso está errado. E cadê as informações, galera, que a gente tinha dos CRIs que estavam inadimplentes? As negociações, os CRIs que estavam em negociação. E esses CRIs que estão em vermelho aqui, ó, a Hope, o Gran Viver, o Resort do Lago. Esses estão em vermelhinho, aqui em vermelhinho é inadimplente. Como é que tá a negociação com esses fundos imobiliários? Antes a gente tinha nos outros relatórios gerenciais discriminado. Ah, o CRI tal foi realizada uma assembleia no dia tal, foi deliberado sobre tal coisa. Onde é que tá as informações? Tá inadimplente, simplesmente fica inadimplente e a gente fica sem informação? Exatamente.
e os que estão em pagamentos em prazo de carência. Como é que tá isso aqui? Teve CRIs que eram para voltar a pagar em dezembro e em janeiro. O relatório gerencial ele sai atrasado e ainda sai sem essas informações. Cara, tá muito decepcionante isso daqui. Tá muito decepcionante. E antes que venham pessoas colocando aqui nos comentários, Evandro, vende isso daí e parte para outra. Não, não é assim, galera. Não é assim. Ficar comprando, vendendo no prejuízo e partindo para outra. Não. Eu tenho paciência para esperar. Eu tenho pouco disso aqui na minha carteira. E eu vou lutar sim pelos meus direitos. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou vender sem informação e depois esse negócio sobe. Será que eu não estou só sem informação? Entende? Então tem um potencial aqui que eu não sei. Está escondido. Só está sem informação. Então eu quero saber antes de tomar alguma decisão. Não vou vender só porque eu estou decepcionadinho. Eu quero saber. Então isso a gente ficou sem informação nenhuma no relatório gerencial, tanto dos CRIs inadimplentes quanto os de waiver. A gente está nas escuras aqui, estamos totalmente nas escuras. E o restante é o que vocês já sabem. Vamos até o final aqui para vocês verem que é só mais especificações dos CRIs, não tem mais aquela parte do relatório gerencial que dava as observações sobre os CRIs inadimplentes e os em negociação. A gente está simplesmente nas escuras com esse relatório gerencial aqui. Isso aqui para mim não serviu para nada. Uma perda de tempo. Os caras só falaram que trocou a diretoria e que a diretoria que vai entrar está alinhada com os interesses dos cotistas. Olha só que bonito, né? Tá aí o resto. Carteira tá adimplente, mas quantos por cento tá performando? Quase 100% da carteira adimplente entrega o menor de rendimento da história? Não dá para entender. Não dá para entender. Tá, galera? Então é isso aí pelo vídeo de hoje. Fiquei muito incomodado com esse relatório gerencial aqui. Acho que você, como cotista, tem que ficar muito incomodado também. Não é para ficar decepcionadinho e sair vendendo fundo no prejuízo. Não. A gente já tava com muito mais da carteira sem performar. A gente já tava com muito mais CRIs inadimplentes. E mesmo assim tava entregando um rendimento maior. Mesmo assim a gente tinha mais informação. Como é que a gente vai vender agora no prejuízo, que tá no menor valor histórico da cota, fazer um baita prejuízo sem ter as informações? Não. Busque por informações. Não venda no prejuízo por nada, sem saber. Isso aqui só de não ter informação no relatório já é um motivo para mim vender. Tudo bem, respeito sua decisão, mas não é assim que eu penso. Eu quero as informações para saber o potencial que eu ainda tenho na mão. Não vou vender para entrar numa outra furada, talvez. Gestão ruim a gente já sabe que é ruim. A gente pode entrar numa gestão considerada boa e ficar ruim. A gestão da Hectare e da Devan também já eram consideradas gestões boas. Então eu não vou ficar trocando de gestão, trocando de fundo imobiliário, saindo no prejuízo sem ter as informações que eu preciso antes. Tá bom, galera? É isso aí pelo vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Não esquece de fechar esse vídeo aqui e logo em seguida mandar o e-mail, mandar o WhatsApp e infernizar essa gestão. A gente precisa ter força e mostrar, fazer com que eles entendam que a gente está incomodado com isso daqui para que eles se esforcem mais. Tá certo, galera? É isso aí pelo vídeo de hoje. Então, aquele forte abraço sempre. Até o próximo vídeo. É isso aí e valeu!